Olá a todos da Casa de Caridade Maria Frank, mais uma vez aqui nessa nossa web palestra, já que as casas não estão abrindo por conta desse momento da pandemia. E é sempre um prazer vir aqui falar com vocês e com mais um tema que foge um pouco daqueles temas mais comumente falados quando se faz palestra espírita, né? Esse daí é meu tipo de vertente, até porque a gente tenta falar temas que atingem diretamente o dia a dia, com exemplos, com verdades que acabam passando no dia a dia, saindo um pouco simplesmente do campo da teoria, passando muito para o campo da prática. Eu costumo brincar e falar o seguinte: a primeira palestra que eu faço numa casa, a culpa é minha. As pessoas ainda não me conhecem, sabem como que minhas palestras não são de todo ortodoxas. Só que se continuam me chamando, a culpa já não é mais minha, a culpa já é da casa, porque querem ouvir esse tipo de palestra. E o assunto de hoje são pessoas tóxicas. Já irei definir, porque tem muita gente que não sabe o que significa isso, pessoas tóxicas, né? E já passarei a definição do que seria isso. Mas por que eu vou falar desse assunto? Pessoa tóxica é algo novo? Não, vocês vão ver que isso daí já existe desde sempre. Isso daí já é tratado por Kardec desde toda a obra da codificação, não com esse nome, não com essa alcunha de pessoas tóxicas, mas o significado de pessoas tóxicas é passado em toda a obra de Kardec. E a gente tem que abordar, porque de uns tempos para cá, isso tem se proliferado cada vez mais por conta das mídias sociais, por conta justamente desse distanciamento do cara a cara, que acaba inibindo muitas pessoas de falarem, de agirem, e que por conta dessa máscara que é a internet, muitos acabam com essa maledicência, muitos acabam extrapolando essa forma de falar mal dos outros, de agir de maneira ruim com os outros, justamente travestido dessa máscara, dessa falsa impressão de que pela internet tudo é possível. E aí, a gente tem que começar definindo justamente o que seriam pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas são aquelas pessoas que nos fazem mal, que fazem mal, não necessariamente que nos fazem mal. Existem pessoas que só de chegar no ambiente já criam uma desarmonia muito grande. A sua energia ela é muito baixa, muito deletéria. Ela está sintonizada com seres desencarnados de uma baixa vibração. E ela mesmo possui uma vibração bastante baixa e acaba criando desarmonia pela sua presença e pelas suas palavras. Ou seja, chega no local, só se fala de doença, só quer saber de falar mal, só quer saber de jogar para baixo, só acaba transformando a vida das pessoas que o cercam em algo rancoroso, em algo bastante para baixo. Ou seja, é como se fosse um tóxico, algum elemento tóxico que está fazendo agir na nossa vida. Como a própria palavra, a frase sugere, pessoas tóxicas. São pessoas que estão chegando lá e jogando essa toxicidade em todo o ambiente. Tem um termo na internet, que é um termo em inglês, que se chama haters. Os haters, que se nós fôssemos trazer para o português, seria como se fossem odiadores, ou nesse neologismo, né? Odiadores. O que seriam esses odiadores? São pessoas tóxicas. São pessoas que simplesmente criticam pelo simples fato de criticar. Eu gosto sempre de citar exemplos, e gosto de citar exemplos meus, né? Porque eu acho que o exemplo a gente verifica, visualiza muito bem a situação, e eu falo de mim, não tem problema, estou falando de mim, não estou falando do outro, posso garantir a veracidade e não me sentirei ofendido por falar de mim mesmo. Há que se ter bastante clareza da diferença de pessoas tóxicas
de haters para as pessoas que simplesmente discordam de seus posicionamentos. Porque senão daqui a pouco vai se criar aquela coisa, não, você discordou de mim, você é uma pessoa tóxica, você é um hater, você... Não, peraí. Vamos botar. A pessoa, ela não necessariamente ela é tóxica para você. Você pode não gostar daquela pessoa, você pode ter alguma divergência com relação a essa pessoa, e essa pessoa ser uma pessoa, às vezes, boníssima. Vamos botar Chico Xavier, depois eu volto o exemplo que eu queria botar para vocês. Vamos botar Chico Xavier, quando a gente pega a história lá do padre, lá, mostra no filme lá, ele tinha um padre que era amigo dele, depois ele desencarnou, entrou um outro padre que odiava Chico Xavier, que não suportava Chico Xavier. Para aquele padre, Chico Xavier era uma pessoa tóxica, uma pessoa perniciosa, uma pessoa que causava males enormes. Não, não é isso. Pessoa tóxica é aquela que, ao chegar ao ambiente, traz consigo toda uma energia negativa, traz em suas palavras todo o fel da destruição. Essa é a pessoa tóxica. E não simplesmente aquelas que discordam. E aí eu vou citar aqui um exemplo. Eu, como eu falei, eu quando comecei meu ciclo de palestra, lá atrás eu gostava das palestras científicas. E porque eu falava, ninguém faz palestras científicas, eu vou começar a fazer palestras científicas. E acontece, eram palestras boas até, tal, pegando só a parte científica do espiritismo, etc e tal, mas não eram palestras que as pessoas gostavam. Por que as pessoas não gostavam? Porque aí me veio a explicação. Uma colega lá, a presidente da Casa Espírita que eu frequentava lá em Cabo Frio, ela falou, Yuri, quem está participando de uma palestra, normalmente, quem está ouvindo uma palestra, normalmente está sofrendo. Ele não quer saber, muitas das vezes, as propriedades do perispírito, ele não quer saber sobre, enfim, o que é um médio de transporte, o que é não quer saber disso. Ele está sofrendo. E para quem está sofrendo, ele tem que ouvir palavras de consolação. Aí eu mudei minha palestra. Aí comecei a fazer essas palestras tradicionais, as bonitinhas e tal, e bababi, papapá, aquela palestra mais padrão, como a gente encontra normalmente nas casas espíritas, né? E aí cheguei a um outro problema, uma outra situação, em que faltava muito praticidade naquilo que nós estávamos falando, entendeu? E aí, pela terceira vez, pela segunda vez, né, eu mudei para um terceiro tipo de palestra. E as minhas palestras hoje, elas tentam pegar muito temas atuais, temas que não são muito falados e temas polêmicos. E por saber que eu falo muitas vezes temas polêmicos, tentando sempre me basear em Kardec, eu sempre leio Kardec, eu sempre cito passagens de Kardec, se não é de Kardec, são de espíritas reconhecidos. Por mais que eu tente fazer isso daí, é claro que por ser tema polêmico, vão ter pessoas que não vão gostar. Eu fiz há pouco tempo na casa uma palestra sobre samba. O espírita pode ir ao samba? É um tema extremamente polêmico. E óbvio que teve gente que não gostou e botou o dislike. Beleza, eu vou entender isso daí como se essa pessoa que botou o dislike, ela fosse um hater, fosse uma pessoa tóxica. Não, foi uma pessoa que ao ouvir uma palestra polêmica, chegou e não gostei da palestra, não concordo com o seu ponto de vista e botou lá. Por outro lado, aconteceu há pouco tempo um caso, aí já não foi comigo, eu vi a execução de uma obra de Mozart e assim, a execução perfeita mesmo. Eu gosto de música, muito de música erudita, e em especial de Mozart, e a execução estava perfeita. E aí você tinha, não sei, 5 milhões, 10 milhões de visualizações, algo do gênero, né? 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas dando ok lá na palestra. Mas o que mais me deixou, assim, pensativo, e o que me motivou a fazer essa palestra de pessoas tóxicas foi a quantidade de pessoas que deram dislike. Foram aproximadamente 700 pessoas que deram dislike. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa num vídeo desse, ela pode dar dislike porque não gostou da execução, porque não gostou da obra, porque não gostou do áudio, do vídeo, da gravação, de tudo isso. Estava tudo perfeito.
A gravação fora feita por uma equipe profissional mesmo, era uma TV estrangeira, foi tudo perfeito. A execução era de uma orquestra filarmônica, não sei se da Rússia, era uma coisa assim perfeita. Eu acho que a única pessoa que teria competência para chegar e falar não gostei seria o próprio Mozart. Eu acho que ele seria o único que poderia chegar e falar assim, não gostei por causa disso, disso, disso. Mas cerca de 600 e poucas, 700 pessoas deram dislike naquilo lá. E eu comecei a pensar, gente, essas pessoas aí, elas têm o prazer de dar os dislike pelo prazer de dar o dislike. Porque se ela não gosta desse estilo de música, se ela é mais do funk, ela não vai assistir aquele tipo de obra. Então, uma pessoa que assistiu e por algum motivo deu dislike, essas sim são os haters, são os odiadores, porque ali você não tinha polêmica, ali você tinha a execução de uma obra secular e uma execução perfeita. Então, quando você chega e tem um número tão grande de pessoas que dão dislike, em tese são pessoas que entendem muito mais do que as que estão executando lá. E eu acho que o mundo dificilmente tem mais de 700 Mozart para poder chegar e da atualidade para poder chegar e colocar algo de defeito naquela situação, né? Então há que se fazer essa diferença. Tem pessoas que não gostam do seu trabalho, tem pessoas que estão passando por algum problema momentâneo e não necessariamente essas pessoas são tóxicas. Agora tem aquelas que costumeiramente elas pesam no ambiente. Você pode conhecer alguém que seja assim. Você certamente conhece alguém que seja assim. Se você não conhece alguém que seja assim, começa a refletir, porque essa pessoa pode ser você. E existem dois tipos de pessoas tóxicas que nós iremos conviver. A que nós não podemos evitar e a que nós podemos evitar. Opa, a partir daí começa a polêmica, né? Como assim não podemos? Pessoas que podemos evitar e pessoas que não podemos evitar. Bom, vamos começar a tratar por aquelas pessoas que não podemos evitar. As que não podemos evitar: filho, marido, esposa, irmão, colega de trabalho, enfim, pessoas que nos são colocadas no caminho com o objetivo de nosso crescimento. E que aí não há jeito, nós temos que passar por essa prova. No Livro dos Espíritos, questão 132, Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, e aí prestem atenção, que é a pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Ou seja, nós temos a nossa função, o princípio da reencarnação é a nossa evolução. Essa é a função primordial da nossa encarnação. Nós podemos evoluir no mundo espiritual? Podemos. Kardec ele fala, na questão anterior ele fala, até o plano material ele pode deixar de existir a qualquer momento, pode nunca ter existido e ainda assim a evolução ela pode se fazer presente. Porque o verdadeiro mundo não é esse que nós estamos. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Então por que nós temos que reencarnar? Justamente para que nós possamos mostrar, dar provas da nossa evolução, daquilo que nos foi aprendido, que foi aprendido por nós, quer dizer, ao longo das últimas encarnações e ao longo do nosso período de erraticidade, porque lá também a gente aprende muito. Então, esse é um dos motivos da reencarnação. A nossa evolução é o motivo principal. Porém, também temos um motivo secundário, que é auxiliar na evolução do nosso próximo, do nosso irmão, das pessoas que estão próximas. E, com isso,
também ser um grãozinho de areia da evolução planetária. Então, nós temos aquelas pessoas que não têm jeito, porque essas pessoas não têm jeito de nós nos livrarmos, porque essas pessoas foram escolhidas antes da nossa encarnação. Ou você acha que é obra do acaso? Nós estamos vindo de uma família, temos uma esposa, temos filhos de um tipo de natureza, temos pais, temos amigos, temos irmãos, e é obra do acaso essas pessoas próximas? Não. Ela tem um propósito, que é nossas provas, expiações. Se você for uma pessoa muito impaciente, você será posto à prova através da impaciência. Através da impaciência. De testes de impaciência. Não. Vamos lá. Você será testado dessa forma. Então as pessoas não são colocadas no caminho para nos provar, muitos para as nossas expiações, ou seja, erros no passado, a gente ter a oportunidade de voltar agora e reparar esses erros cometidos no passado, mas principalmente, com tudo isso, com o objetivo de nos evoluir e auxiliar o nosso próximo. E, para isso, nós precisaríamos de uma palestra inteira só para falar como tratar diante de como lidar com essas pessoas próximas em que temos que lidar dia a dia, mas que são pessoas difíceis de se lidar. Kardec, ele nos traz uma ferramenta muito boa, muito proveitosa, que é a oração, o sentimento sincero. É você chegar no seu lar, transformar o seu lar, aquele local onde você precisa, onde as pessoas que estão em desarmonia estão presentes, e transformar aquele local quase como se fosse o seu centro espírita, né? Tem um livro que eu vou ter a oportunidade da gente falar mais à frente, que chama-se Aconteceu na Casa Espírita, que eu inicio falando que o único erro desse livro é justamente o título, porque deveria ter uma vírgula, que deveria ser Aconteceu na Casa Espírita, porque isso daí pode acontecer, problemas acontecem nas nossas casas. E o culto do Evangelho do Lar, a oração sincera, essas são ferramentas muito importantes para que nós possamos empreender essas modificações, ainda que se a prece não consiga resolver o problema do seu irmão, que consiga resolver o seu problema com resignação, com aceitação, que muitas vezes você não vai conseguir mudá-lo, mas você tem como mudar a si e principalmente a percepção de como o mal que aquela pessoa lhe impinge vai bater em você. Então, na pior das hipóteses, a resignação é algo muito forte. Mas nós temos também aquelas pessoas que nós podemos evitar, sim. E aí vem a polêmica, né? E aí eu vou e recorro ao capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, item 10, o homem do mundo, lá no finalzinho, onde se fala o seguinte: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, esse conosco é o mundo espiritual superior, né? Para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não. Ainda uma vez vos dizemos, ditoso sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais da vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer se vale o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, quando você chega e fala do homem no mundo, é a tal história. Nós temos que viver como pessoas do mundo, não pessoas mundanas, mas viver no mundo. E no mundo nós encontraremos pessoas de tudo quanto é tipo de natureza. Pessoas que são pessoas boníssimas, que é nessas que nós temos que tentar, ao máximo possível, nos espelhar, nos mirar, chegar próximo, né? E pessoas com vibrações lá embaixo, pessoas tóxicas. Essas pessoas nós devemos amar sim. Elas precisando, devemos procurar o máximo possível auxiliá-las. Mas nem por isso nós devemos
trilhar o mesmo caminho dessas pessoas. Porque se nós trilharmos os mesmos caminhos dessas pessoas, nós vamos para o mesmo objetivo dessas pessoas, o mesmo destino dessas pessoas. Estou falando besteira? E aí eu venho e faço uma pergunta a vocês que frequentam uma casa espírita. Na casa espírita de vocês tem sessão de desobsessão? Tem reunião? Sessão não. Reunião de desobsessão? Engraçado, né? Porque se tem reunião de desobsessão, o objetivo pode ser, através de diversos instrumentos, conversa, oração, existem casas, eu não conheço, não sei esses instrumentos mais modernos, não sei, não vejo isso em Kardec, mas eu também não vou dizer que não existe, porque pode ser ignorância de minha parte, né? Apometria, anti-ergóica, enfim, algumas coisas que realmente eu não conheço. Eu conheço a desobsessão clássica que é trazida nas obras de Kardec, como, por exemplo, a conversação com os espíritos, a oração, mas o objetivo, como a própria palavra fala, é desobsessão. É você pegar o seu obsessor e retirar a influência daquele obsessor de sua vida. E isso você tem duas partes que são amplamente envolvidas nessa hora. O obsessor e a pessoa que está sendo obsidiada. E a parte mais importante nessa equação que tem que se fazer agir é a pessoa que está sendo obsidiada. Então será que é muita besteira quando eu digo a vocês que tem pessoas... E outra coisa... Obsessão não é feita apenas de espírito desencarnado para espírito encarnado. A obsessão ela pode ser feita de espírito encarnado para desencarnado, como pode ser feita, e muitas vezes de encarnado para encarnado. Então, se você tem o entendimento muito claro de que eu tenho que, se eu estou passando por um processo obsessivo, por uma obsessão, enfim, uma influenciação espiritual perniciosa, se eu estou passando por isso, se eu tenho consciência e a consciência tranquila de que eu posso procurar uma casa espírita para fazer um tratamento de desobsessão, peraí, é porque eu estou chegando e querendo que, através dos meus atos, eu possa afastar-me de ações com espíritos que não estão querendo trilhar pelo mesmo caminho. Ponto. Isso é fato. A gente pode ficar falando um monte de palavrinha bonita aqui, tal, mas isso é fato. No momento que você procura uma reunião de desobsessão, você está querendo se desvencilhar de espíritos que estão tentando te puxar para baixo. De espíritos tóxicos, de pessoas tóxicas, estão tentando te puxar para baixo. E como você faz isso? Tentando se afastar dessa pessoa. Tem uma história atribuída a Chico Xavier, que quando o seu obsessor, ele chega e fala assim, olha, estou indo embora, realmente, não só eu vi que não tem como te mudar, como você acabou me mudando, e eu estou indo para trabalhar agora em prol do bem. Aí Chico chega e fala assim, que pena, meu irmão, que você está indo embora. Eu falo assim, mas como que pena? Tive esse tempo todo aqui só te azucrinando. Ele falou assim, sim, você era aquele que colocava os arreios quando eu precisava. Então, mas só que eu não sou Chico Xavier. Eu não tenho a mesma evolução de Chico Xavier. Então, eu tenho que orar por esses seres, tenho que tentar auxiliar com esses seres, mas eu tenho que tentar trilhar o meu caminho, seguir o meu caminho, para que mais tarde, talvez em condições melhores, eu possa auxiliar esses meus irmãos, entendeu? Lembrando que pessoas tóxicas não são simplesmente as pessoas que discordam de suas opiniões. E existem aquelas pessoas que você não tem como fazer isso, como um filho, como um pai, como uma mãe. O máximo que você pode fazer é a percepção daquele mal que a pessoa está fazendo, orar muito por aquela pessoa, tentar aconselhar aquela pessoa, mas também o destino dela, quem faz com relação a isso daí. Mas aí alguém vai chegar e falar o seguinte, porque muitos estamos acostumados, né, aquelas palestras mais bonitinhas, não, mas você tem que amar, tem que amar vossos inimigos, tem que amar vossos inimigos, Jesus ensinou isso, independente de qualquer coisa, temos que amar nossos inimigos, é fato. Mas olha só, vocês podem discordar de Yuri, mas eu acho que se vocês estão numa casa espírita, vocês dificilmente devem discordar de Kardec. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3,
ele fala o seguinte: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatias que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Ou seja, amar sempre, mas existem as formas de amar. Eu gosto, eu faço muito estudo de um ramo da filosofia que chama-se estoicismo. E no estoicismo tem um exercício que é o seguinte: pergunte ao sábio. Você cria um sábio, existente ou não existente, e você pergunta a ele, faz a pergunta que você está em dúvida e imagina qual seria a resposta dele. O meu sábio é Divaldo. Cada um tem o seu sábio. Eu gosto muito de Divaldo. Enfim, eu acho ele um homem sábio. E aí, discorda, eu concordo comigo, eu acho ele um homem muito sábio. E aí eu, pensando esses dias, eu falei assim, talvez Divaldo, talvez, não estou falando o que ele falou, fique bem claro, isso sou eu que estou falando na minha cabeça louca, estou falando o que talvez Divaldo respondesse se eu perguntasse. Divaldo, se eu tenho aquelas pessoas que eu não tenho obrigação, necessariamente, nós não somos colegas de trabalho, nós não somos parentes, ele simplesmente é um conhecido, enfim, mas ele é uma pessoa tóxica, ele é uma pessoa que faz mal, ele é uma pessoa que está sempre puxando para baixo, ele é uma pessoa que está sempre falando mal, ele é uma pessoa que está sempre tentando encontrar erros e dificuldades na vida. Ele é um haters, ele está sempre... Você pode apresentar tudo de bom para ele e ele vai apresentar alguma coisa de ruim para você. Ele vai apontar justamente aquela vírgula que não deveria ser vírgula, deveria ser um ponto. Como eu devo proceder com uma pessoa dessa? Aí eu, na minha cabeça louca, imaginando o Divaldo respondendo, falando: Yuri, você tentou de tudo? Tentei. Orou por ele? Orei. Conversou com ele? Em alguns momentos a gente conversa, né? Para tentar ver se consegue chegar num ponto de equilíbrio. Se você fez tudo isso e essa pessoa deliberadamente continua fazendo mal para você, siga o seu caminho e deixe que ele siga o caminho dele. Entendeu? Isso, eu imagino que seria uma resposta que Divaldo daria. Posso estar completamente errado com relação a isso, né? Mas eu acho que seria uma resposta que Divaldo faria. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que não se deve confundir convivência com conivência. Você pode conviver com uma pessoa, mas não ser conivente com essa pessoa. Então, vamos aqui citar aqui um exemplo claro com relação a isso daí. Aquela pessoa foi lá... Já vou citar um exemplo bem assim, forte. Um exemplo. Aquela pessoa foi lá e te roubou. Te roubou. Realmente, ele trabalhava na sua loja e foi lá e te roubou. Roubou seu dinheiro do caixa registradora, te deu um desfalque muito grande com relação àquilo lá. Você pode perdoar aquela pessoa, deve perdoar aquela pessoa por aquela falta, deve tentar compreender o motivo que aquela pessoa cometeu aquela falta. Mas será que você não vai ser conivente com aquela pessoa se você mantém aquela pessoa naquele mesmo local, dando possibilidade para que ela erre de novo? Porque se você mantiver essa pessoa no mesmo caixa registrador, no mesma contabilidade, no mesmo setor em que deu possibilidade, viabilidade para que ela cometesse aquele crime do roubo, do furto no caso, né? Do furto, se você faz isso, você está sendo conivente com essa pessoa. E aí o erro dela não é só mais erro dela. Aquele erro dessa pessoa é erro seu também. Então, perdoemos, só que nós tenhamos a atitude necessária para que ela receba você tenha a punição, o ensinamento do mundo espiritual, e você tem a punição terrena,
Você pode perdoar, sim, mas você tem a obrigação de denunciar. Você tem para que ela não repita isso com outras pessoas, entendeu? Tem uma conhecida minha, ela fora vítima de estupro. Durante estupro de menor, né, de incapaz, ela foi violentada dos 6 aos 13 anos de idade. Dos 6 anos de idade aos 13 anos de idade. Primeiro pelo tio dela, que era quem cuidava dela, né, porque os pais já tinham desencarnado, e depois por um concunhado dela, enfim. E ela fora violentada. E ela, quando chegou aos 13 anos, isso faz muito tempo, tal, ela conseguiu se desvencilhar dessa situação. Na época, você ainda estava no regime militar, então ela conseguiu, e eles eram militares, então ela conseguiu chegar até um juiz militar, expôs toda a situação, e o juiz militar chegou e falou, não, eles serão presos, eles serão punidos e tal. Ela falou, eu não quero isso, porque se fizer isso, os filhos deles vão se sentir desamparados, etc e tal, e eu só quero ir embora, eu só quero uma independência, eu só quero poder seguir o meu caminho, eu quero ser liberta. E ela, que morava lá para o norte, ela foi o juiz e falou, não, tudo bem, então você vai seguir para longe. Tempos diferentes, histórias diferentes, etc e tal. Hoje ela já está com bastante idade e ela fala assim, Yuri, eu digo a você que eu não tenho como me arrepender do que eu fiz, porque eu tinha 13 anos e eu sofri a violência sexual desde os meus 6 anos de idade. Eu ainda não tinha uma consciência formada com relação ao que eu representaria para o mundo e o que esses dois podem ter feito a outras crianças depois. Só que muitas vezes eu me sinto um pouco apreensiva pela minha atitude não ter sido diferente, em que eu deveria ter a obrigação de, naquele momento, não só querer me ver livre, como querer também que eles fossem punidos, porque certamente, como eles me violentaram durante tantos anos, eles certamente violentaram outras crianças posteriormente. Mas eu não carrego culpa em mim, porque eu era muito criança também. Com relação a isso. Hoje os dois já desencarnaram, não há mais o que possa ser feito com relação a essa situação, eles seguiram no mundo espiritual o caminho deles, mas eu noto que em algum momento eu me omiti de chegar e deixar com que a situação ela fosse legalmente tomada à frente. Então, de certa forma, eu me considero um pouco responsável pelo que aconteceu com as outras crianças. É claro que nós estamos falando de uma criança da década de 70, 60, 70 aproximadamente, de 13 anos, que fora violentada dos 6 aos 13 anos, então a gente não pode esperar o mesmo nível de maturidade do que a maioria das pessoas que estão vendo nossa palestra. Quem está vendo nossa palestra nos tempos atuais sabe muito bem que uma situação dessa você pode perdoar, e ela perdoou seus agressores, ela perdoou os agressores dela, mas além de perdoar, ela teria que fazer o cumprimento da lei, e ela tem consciência disso, que ela teria que fazer o cumprimento da lei para que essa pessoa não fizesse a mesma coisa que fez com ela, fizesse com outras crianças. Então, nós temos que ter um parâmetro muito, muito claro, que o perdão há que se existir sempre, mas tem que chegar um momento em que você tem que dar um basta. Chega, não vou mais simplesmente perdoar você, verbalizar, irei me afastar de você, porque quanto mais eu ficar perto de você, mais eu estarei. Só uma parte, palestra online é gravada assim, tem esse problema. Não sei se vocês perceberam, houve uma interrupção anteriormente, e agora houve outra interrupção, né? A gente tem que dar aquele pause e retomar da onde partiu a ideia, né? Quando a gente está numa casa espírita, isso é muito mais fácil da gente, havendo algum problema na plateia, no público, a gente chegar e resolver ali mesmo sem haver essa interrupção. Então houve essa interrupção, dei uma pausa, né? Peço desculpa a vocês, vamos tentar retomar o ponto de pensamento, né? Porque para vocês está direto, né? Para mim é que teve que parar e recomeçar. Mas então chega um certo momento em que nós temos que dar um pausa, um basta, nesse ciclo dos erros,
esse ciclo dos erros. Porque senão chega um certo momento, perdoar sempre. Sempre que precisar do seu auxílio, você está lá auxiliar, mas que cada um siga o seu caminho. E hoje você está inventando moda. Não fui eu não. Aí eu já falo logo, foi uma palestra do Dr. Décio, procurem pela internet, muito bom palestrante, excelente palestrante, Dr. Décio, em que ele fala exatamente isso, baseado no texto anterior que eu falei de Kardec, do amar vossos inimigos. Você tem que chegar a um certo momento e falar, calma, parou, eu não tenho mais como ser conivente com os seus erros. Então, nesse momento, vou continuar te perdoando 70 vezes 7, tantas quantas forem as vezes, mas parou, não tem mais como dar prosseguimento nessa situação. Agora, tudo isso é muito bonito, né, Yuri? Na nossa vida, a gente tem isso daí. E na casa espírita? Na casa espírita não tem isso, né? Na casa espírita não tem pessoas tóxicas. Na casa espírita não tem essa influência, porque a casa espírita ela está totalmente sob efeito da espiritualidade superior, está sob proteção da espiritualidade superior, e aí eu vou para o livro dos médiuns. Foi o que eu falei. Pouquíssimas coisas são inferências minhas. Grande parte das coisas que eu trago tem o aporte de Kardec. No livro dos médiuns, na questão 340, ele fala: contra um ou outro escolho tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Ou seja, nós temos perturbadores no mundo visível. Os nossos amiguinhos lá que frequentam o passe, que frequenta a reunião. No caso aqui ele está falando da reunião mediúnica. Reunião mediúnica, nós temos no mundo invisível como no mundo visível aqueles perturbadores. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos, e gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número do que os caem por julgo. E aí eu vou trazer uma realidade que eu vejo nas casas espíritas, em que quando pessoas estão em desarmonia, normalmente o que se é feito nas casas espíritas é conversar, tentar elucidar. Eu acho isso muito legal, As casas espíritas, via de regra, eu já frequentei muitas casas espíritas, porque eu viajo muito, eu já morei em muitos locais, e normalmente eu nunca vi nenhuma casa espírita que simplesmente chegou para a pessoa e falou: a porta da rua é serventia da casa. Não, se conversa muito com as pessoas, se mostra muitos problemas, porém, de novo repito a frase, convivência não pode ser confundida com conivência. Quem participa da direção de uma casa espírita há que se ter a obrigação de, após cumprir todas as obrigatoriedades, cumprir todas a parte mais de oração, conversação. Se a pessoa não está disposta a mudar o seu modo de agir dentro de uma reunião, dentro de qualquer ambiente, ela não será convidada a sair da casa espírita, mas ela não poderá participar daquele tipo de reunião. Uma pessoa que esteja em desalinho, participar de uma reunião de desobsessão, só vai criar um caos. E uma casa espírita de responsabilidade, há que se ter muito cuidado para que essas pessoas não criem uma desarmonia de tal forma na casa espírita, na reunião de desobsessão, que é séria, uma de tratamento, porque senão nós temos, muito embora os espíritas costumam falar: mas lá não era espiritismo, tal. Mas aconteceu o que aconteceu lá com João de Deus. Era um médium realmente famoso, era um médium de cura muito forte, porém desarmonia. Não estou aqui para julgar, ele ainda vai passar pelo julgamento, enfim, não estou aqui para julgar, estou falando o que a mídia mostra, o que a polícia já determinou, o que a justiça já colocou, mas um médium que, muito embora tivesse um conhecimento muito grande, muito embora fosse um médium de cura muito forte, olha o malefício que ele causou, não só a um centro espírita, ele quebrou uma cidade inteira.
porque a cidade ela vivia em função daquele centro espírita. Quantas pessoas que poderiam ser auxiliadas, não só por ele, como por outros médios de cura, foram prejudicadas, não tiveram essa cura, não tiveram essa melhoria, né? Por conta justamente de uma prática errada que uma pessoa tóxica acabou causando. Agora, o ponto principal, e aí nós já estamos terminando, não gosto de fazer palestras muito delongadas, talvez essa seja a palestra mais longa que eu tenha feito aqui, web palestra, é o seguinte: eu costumo dizer para as pessoas eu devia ter dito isso no começo da palestra, né, mas estou falando aqui no final, como você deve ouvir uma palestra. Você nunca deve interpretar aquela palestra como se ela tivesse sido feito para te apontar o dedo. Não. Eu estou fazendo essa palestra porque me pediram, no caso, a Flávia me pediu para fazer a palestra. Não, olha só, Yuri, você vai fazer essa palestra porque fulaninho de tal, ciclaninho de tal, ele é uma pessoa tóxica e eu quero que você faça a palestra para que essa pessoa, ela tenha se toque com relação a isso. Você está fazendo para ela, não, isso não existe. Até porque Flávia não se prestaria a esse tipo de papel e eu muito menos, né? Então, nós não fazemos uma palestra destinada à pessoa A, B ou C, ou ao grupo de um modo geral. Não. Essa é uma palestra que eu estou fazendo aqui, vou repetir daqui a pouco lá em Cabo Frio, já está marcado lá em Cabo Frio, vou repetir lá no Luiz Gonzaga, enfim, é a mesma palestra que eu vou fazer em diversas casas espíritas. Quando a gente prepara uma palestra, a gente costuma passar em diversas casas espíritas e repetir a mesma palestra. Agora, que nós tenhamos em mente o seguinte: o que essa palestra diz de mim? O que essa palestra fala de mim? Fala que eu devo evitar algumas pessoas, as pessoas que eu posso evitar, as pessoas tóxicas, para que eu não entre na mesma sintonia de toxicidade dessas pessoas e vá para uma área mais densa, né? Sim, essa é uma ideia que a gente tem que passa nessa palestra. Mas talvez o ponto alto, talvez o principal que nós temos que pensar é o seguinte: nós somos pessoas tóxicas, nós somos haters, nós somos aquelas pessoas que simplesmente ao ver uma obra magistral como de Mozart, lá sendo executado pela Orquestra Filarmônica da Rússia, lá de Berlim, nós somos aquelas pessoas que dão dislike simplesmente porque nós tivemos vontade de dar um dislike naquela situação, porque nós somos mais que Mozart e nós temos um senso mais crítico do que ele. Será que é isso? Será que eu preciso ficar falando toda hora de doença? Será? Será que eu estou fazendo isso toda hora de doença? Toda hora? No mundo atual, nós estamos numa toxicidade muito grande no respeito no que tange a política. Não, mas eu tenho ideia. Aí começa a citar Bertolt Brecht. Olha só, adoro quando a pessoa cita Bertolt Brecht. Não faz a mínima ideia quem seja Bertolt Brecht. Não faz a mínima ideia. Acho que ele foi político. Faz a mínima ideia. Aí fala, o pior analfabeto é o analfabeto político. Não sabe quem foi ele, quais foram as outras obras dele, mas adoro citar essa frase. Tá. Comecemos a pensar, será que nós não estamos destilando nosso ódio, nosso tóxico? Porque quando você discute política, por exemplo, citando agora no momento, o que mais se está tendo é isso. Será que quando você discute política com pessoas que não sejam da sua área ideológica, política, será que você está querendo fazer com que essa pessoa mude de opinião? Não, não está. Você está querendo agredir essa pessoa. Na maioria das vezes. Claro, tem gente que, conversando de maneira lúcida, calma, tranquila, está querendo realmente, poxa, mas o cara fez isso, o outro fez aquilo, não, mas esse daí fez isso de bom, o outro faz aquilo de bom, tal. Mas normalmente, nos tempos atuais, o que nós estamos fazendo é agredirmos uns aos outros. O objetivo hoje das conversas políticas não é mais mudar, nós esquecemos do país, nós esquecemos de que nós temos um objetivo comum, que é fazer este nosso país se transformar num país melhor. E estamos querendo agredir. Estamos querendo bater, estamos querendo que o outro sofra. Aquele que não está dentro do nosso pensamento político, nós não queremos que ele mude. É isso aí. Nós não estamos nem querendo que ele mude. Nós queremos que ele continue com aquele pensamento político.
Para quê? Para que nós tenhamos o nosso saco de pancada, para cada vez que aquele político o qual ele defende fale alguma besteira, a gente chegue lá, viu? Olha só o que você... Aí você vira e fala, mas peraí, eu não apoio mais ele. Eu sou um ser pensante, tenho todo o direito de mudar de opinião, não apoio mais ele. Não, mas olha só o que ele fez. Ele fez errado mesmo. Ah, legal. Não, mas viu? Ou seja, será que nós vamos pegar essa palestra? Isso é um convite que eu faço a cada um dos que estão assistindo, que peguemos essa palestra e que possamos ver a toxicidade que temos em nós. E nesse momento em que a política ela está aflorando muito, não porque o seu é genocida, porque o seu é corrupto, porque o seu é fascista, não, porque o seu é isso, o seu é aquilo outro, começa a agressão e a toxicidade. E, para concluir, eu vou citar mais um exemplo meu, não é nem meu, é da minha mãe. Minha mãe, ela tem 83 anos, ela há pelo menos 70 anos faz todos os dias 5 km de caminhada, até hoje, 83 anos ela faz caminhada. A alimentação dela é regradíssima, não chega a ser totalmente vegetariana, mas é aquela quase vegetariana. Deveria ter um termo para isso, né? Quem come peixe só, não sei se tem um termo para isso, né? Porque ela come peixe. Então, a alimentação dela é perfeita, come fibras, come tudo isso, E ela teve, a coisa de um mês, um problema intestinal, uma obstrução intestinal tão forte, que quase que ela desencarna, teve que fazer uma cirurgia às pressas. E aí, quando a gente começa a buscar a origem disso tudo, a gente vê toda a toxina espiritual que, ao longo dos últimos 2 anos, desde o desencarne da minha irmã até o presente momento, todas as toxinas que ela foi recebendo todos os dias. Ela tem conversas quase que diárias com a ex-sogra da minha irmã, que também sofreu muito por conta da perda da minha irmã, e é aquela conversa onde todo final da conversa é choro. Além disso, minha mãe é um ser político, então ela é daquelas de discutir política e fica naquela briga com meu pai, porque ela é de um partido e meu pai é de outro, oposição, e ficam os dois, e naquele debate de duas pessoas que vivenciaram a história. Ela tem 83, ele 87, então eles não simplesmente leram em livros, eles vivenciaram toda a história. Meu pai vem desde a Revolução de Getúlio Vargas, então eles vivenciaram a história, eles ficavam naquele embate. E essa foi uma explicação muito tacanha que eu, na minha ignorância, comecei a perceber. Mãe, você está trazendo para você toda uma toxicidade toda para dentro de você do mundo exterior, e você está expondo esse tóxico também para o mundo exterior. Você está uma pessoa tóxica porque você está cheio de tóxico espiritual energético dentro de você. E isso se manifestou agora através de uma obstrução intestinal. Foi acumulando, porque ninguém entendeu o porquê daquela obstrução intestinal. Uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que se alimenta bem, enfim, veio toda uma questão, e isso começou a acontecer esse problema justamente após o desencarne da minha irmã e após toda essa luta, esse embate político com o meu pai, que era uma válvula de escape dos dois discutir política para meio que esquecer o desencarne da minha irmã. Então, pensemos no que a toxicidade pode causar para nós, e se nós somos uma pessoa tão boazinha assim, ou se nós somos pessoas tóxicas que podemos estar empesteando todo o ambiente que nos cerca. E aí, essa fica a lição. Se somos essas pessoas tóxicas, que mudemos a nossa vibração, que frequentemos mais a casa espírita, quando elas abrirem, obviamente, que ouçamos mais palestras, que leiamos mais leituras edificantes, vídeos edificantes, para que possamos parar dessa fase
de pessoas perniciosas, de pessoas que poderiam ser até interpretadas como obsessores, porque sim, podemos ser obsessor de nosso próximo, para pessoas que têm um objetivo edificante. Muito obrigado. Não precisem todos concordar com o que eu estou falando, mas eu peço que pelo menos reflitam nas palavras que eu trouxe aqui. Abraço.